Graça e paz, amados irmãos, quem vos saúda em Cristo é o seu irmão Mateus Silva, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio da série Vida e Ministério do Vocal Renascer da cidade de Juiz de Fora. E hoje nós estamos nessa conversa com o nosso irmão em Cristo, homem de Deus, pastor da nossa igreja pentecostal Deus e Amor e líder responsável pela expansão jovem da cidade de Belo Horizonte, nosso querido pastor Marcos José. Essa série tem por objetivo transmitir ânimo, fé, coragem e edificação através de testemunhos e experiências de homens e mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor e que disseram um dia o sim ao chamado do Senhor para essa vida ministerial. Amém? E para fazer parte desse bate-papo, temos dois convidados especiais. À minha direita está o nosso irmão Ezequiel Oliveira. A paz do Senhor Jesus, homem de Deus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Mateus. A paz do Senhor, todos os ouvintes que têm nos acompanhado em todas as redes sociais. Para mim é gratificante estar aqui nessa tarde maravilhosa, nesse grande papo que eu tenho certeza que vai ser edificante. Nada mais, nada menos do que estar do lado desse grande homem de Deus, pastor Marcos José. Amém. Está comigo também aqui à nossa esquerda, nosso irmão Daniel Coutinho. A paz do Senhor, homem de Deus. Irmão Mateus. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Ezequiel. É um prazer a gente estarmos aqui na presença de Deus, primeiramente, para compartilharmos junto com os irmãos a experiência do pastor Marcos José, que vai dar essa entrevista aqui no podcast, né? Vamos falar assim, né? No podcast Vida e Ministério do Vocal Renascer aqui da cidade de Juiz de Fora. Amém. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por ter aceito o convite e participar dessa série Vida e Ministério do Vocal Renascer, né? Daqui da IPDA de Juiz de Fora, ao pastor Marcos José. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida e que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante a todos nós e todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, saber um pouquinho mais da sua vida ministerial, da sua vida pessoal, daquilo como foram vários momentos da sua vida até nessa longa caminhada até os dias de hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Deus abençoe. Gostaria também de saudar a todos os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um grande privilégio, um momento único, oportuno da parte de Deus, em estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco mais do Marcos José, este homem que aprendeu com a palavra de Deus a fazer a obra do Senhor com muito amor. E é para mim uma satisfação imensa, para mim uma honra da parte de Deus estar aqui com os irmãos nesta tarde. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar agora. Temos algumas perguntas, pastor. E eu tenho certeza que essas perguntas são as mesmas que muitos irmãos que estão nos ouvindo agora gostariam de estar aqui presentes para estar fazendo para o Senhor. Mas algumas nós recebemos de internautas, amigos, pessoas componentes do grupo, e eu tenho certeza que vão edificar muito o povo, não só as nossas vidas, mas o povo do Senhor que está nos ouvindo. Amém? Amém. Então nós vamos começar com uma pergunta assim, muito coerente, vamos dizer assim. Como foi o início da sua conversão, pastor? Você nasceu num berço evangélico? Ou você veio de uma outra denominação? Ou o senhor veio do mundo? Como que foi a sua conversão, pastor Marcos José? Então, na verdade eu nasci num berço evangélico, e eu sou do ano de 80. A minha família era toda da Bahia. E no ano de 79 a minha mãe engravidou, na cidade lá em Salto da Divisa, e veio para Belo Horizonte. Nasci aqui e com isso eu permaneci na igreja até os meus 12 anos de idade. E infelizmente aos 12 anos de idade eu me desviei do evangelho. Eu fiquei 12 anos afastado dos caminhos do Senhor e eu só retornei à igreja com meus 24 anos de idade, no ano de 2004. E nessa feita, em 2004, eu estava retornando para os caminhos do Senhor de uma forma muito, muito triste, porque o mundo ele realmente nos oprime, nos abate. E foram
os 12 piores anos da minha existência. Foi os 12 anos fora da presença de Deus. Justamente na minha adolescência. No 12 anos, isso foi no ano de 92, que eu afastei da igreja, e somente no ano de 2004 que eu voltei. Então foi a minha adolescência para a virada de jovem, né, já caminhando já para a minha fase adulta. Então eu sofri muito no mundo, muito, mas eu fui resgatado pela mão amiga de Cristo, e eu falo isso com muita alegria. Eu me emociono e, sinceramente, aos irmãos, desses 16 anos que eu estou na caminhada cristã, raro foi as vezes que eu contei meu testemunho. Porque fica um sentimento em mim que o meu testemunho, até mesmo para os jovens, eu deixei de ser exemplo para alguém na minha juventude no mundo. Então eu prefiro hoje ver o Marcos hoje restaurado do que contar o Marcos que foi no mundo, né? Então assim, é com muita alegria que voltei para os caminhos do Senhor, estou firme até hoje, e até o soar da trombeta estaremos firmes na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas voltando no contexto de que o senhor sente um pouco de receio de falar sobre o período, né, que o senhor teve afastado, eu creio que em alguns momentos o senhor tenha essa experiência, e às vezes chega até jovens perto do senhor, como o senhor lida com jovens. Sim. E tipo assim, talvez estão passando pelo mesmo processo. Sim. E essa experiência que o senhor teve, é uma experiência dolorosa, né, até, porque é uma coisa que a gente afastar do caminho do Senhor é uma coisa muito complicada. Sim. Né? Então eu digo assim, talvez eu pense assim, poxa, mas isso que eu passei talvez não foi uma coisa interessante. Não foi, mas Deus ele tem um propósito muito grande na vida do Senhor a respeito disso. Sim. E eu creio que também jovens, pessoas que são afastadas do caminho do Senhor, nesse momento que nos assiste, gostaria que o senhor falasse pelo menos uma experiência que o senhor teve assim, se for da vontade do senhor falar. Não, sim. O que acontece? Como eu estava dizendo aos irmãos, nesses 16 anos de quando eu voltei para Cristo, se não me falha a memória, o meu testemunho mesmo foi contado por 2 vezes. Não é nada de muito absurdo, mas é uma coisa minha que eu coloquei no meu coração quando eu voltei para o Evangelho, de manter sigilo, devido a esse sentimento de que a gente deixa de ser exemplo. Então, assim, uma vez que o altar hoje, né, não gostaria de ser usado o altar como um ex-Marcos. Entendi. Eu acho que o ex-Marcos ele é mais centrado em um aconselhamento pessoal. Vou explicar melhor para os irmãos. Eu tenho comigo de que o meu testemunho sendo contado no altar, de repente não edificaria muito. E muitas das vezes alguém poderia ter ficado assustado, porque eu sou um ex-usuário de drogas, eu sou um ex-dependente químico, eu com 21 anos de idade, eu era alcoólatra, totalmente alcoólatra. Eu teve uma parte da minha vida que eu comecei a traficar drogas também. Então, assim, é muito, muito pesado esse testemunho, ao meu ponto de vista, a ser contado no altar. Entendi perfeitamente. Então, assim, o pessoal é tão interessante, Daniel. Pastor Daniel, que o próprio Deus, ele encaminha as pessoas a nos procurar. Isso. Porque há um respeito muito grande, eu glorifico a Deus todos os dias, pelo meu ministério hoje na Igreja Deus e Amor. Quem me conhece realmente não sabe desse passado, mas Deus encaminha as pessoas certas a nos procurar para tirar essas dúvidas. Exatamente. Isso. Esse era o meu ponto de vista, eu acredito que também de muitos ouvintes. Eu queria até fazer essa pergunta. Assim, eu sei que é muito difícil para uma pessoa que nasceu num berço evangélico, conheceu a verdade, participou ali, né, do corpo do Senhor, sim. né? Estava ali todos os dias na igreja.
de repente se desvia, chega num ponto, como o senhor falou, até de traficar, né? Uma coisa assim muito grave, muito séria. Né? Assim, um impacto muito grande na vida de qualquer ser humano, independente da vida anterior ser cristão ou não, é muito sério. Mas assim, eu queria que o senhor focasse agora como que foi esse resgate do Marcos José do mundo para a igreja, para a presença do Senhor de novo. Como que foi a sua volta? Alguém, não sei, a sua mãe, seus familiares que ainda serviam ao Senhor. Eu sei que mãe é aquela pessoa que percebe sempre, né? A mãe é o alicerce da casa, né? A mãe e o pai quando estão na presença do Senhor. Mas eu gostaria que o senhor contasse um pouco desse detalhe. Como que foi o Marcos José, o caminho que ele fez de volta para a casa da presença do Senhor, para a casa do Senhor? Como eu estava dizendo aos irmãos, eu sempre me emociono quando falo desse retorno, porque só quem desviou do Evangelho sabe o quanto é gratificante a gente sentir-se abraçado por Cristo, sendo resgatado por essa graça. A gente sente isso na alma. Então, o meu retorno foi, claro, as orações da minha mãe. Interessante que essa semana eu tive na casa da minha mãe, a gente estava falando sobre isso. Que no ano de 91, eu com 11 anos de idade, minha mãe na época era da Assembleia de Deus, e teve um culto, me lembro, eu fui batizado com o Espírito Santo nesse culto. Que experiência. E logo após, eu acho que o amargante do meu pensamento em saber que eu joguei 12 anos da minha vida fora é porque, na verdade, a pessoa desvia quando dá brecha do diabo. E eu sempre fui muito bem discipulado pelos meus pais no Evangelho. Mas eu deixei a desejar. Então eu acredito que hoje fica até mesmo de experiência para quem está nos ouvindo, né, de jovens hoje que estão na presença de Deus, que quer de uma forma ou outra uma experiência no mundo. E infelizmente eu falo com os irmãos com uma dor muito grande na alma, que eu perdi vários amigos meus, que inclusive estavam nas drogas, mas que cantou comigo no conjunto de adolescentes. Meu Deus. E um deles foi assassinado com mais de 22 tiros. Um rapaz que a gente trabalhou junto, que a gente cantou junto, a gente cresceu junto. Então, assim, ao ver os meus amigos morrendo nas drogas, né, no tráfico, e ver tamanha graça que eu alcancei da parte de Deus, de estar aqui hoje, dando essa entrevista para os irmãos, né, muito... não tenho palavras para descrever o tamanho da alegria que tenho, né, em meu coração, em estar compartilhando isso com os irmãos. Mas, concluindo a pergunta que o irmão fez, esse retorno meu foi através de muita oração da minha mãe. Minha mãe, em momento nenhum, ela desistiu de mim. Minha mãe, ela sempre orou por mim. E eu voltei na pior maneira possível. Lembro a data da minha conversão, dia 10 de outubro de 2004. Foi um domingo e eu fui até a igreja. Os irmãos não têm ideia como foi aquele dia 10 de outubro para mim. Porque foi um dia que eu consumi todo tipo de droga. Foi como se eu tivesse me despedido do mundo para isso. Mas era o diabo que estava planejando uma overdose para mim. E lá de novo estava a mão de Deus sobre mim. E cheguei na igreja totalmente transtornado. Participei do culto. E no final do culto eu só lembro que estava fazendo o convite, né, para alguém que queria aceitar a Cristo, reconciliar. E quando eu dei por si, eu estava na frente do altar. E tem interessante que foi na mesma igreja que eu sempre congreguei, foi a mesma igreja que eu voltei. Oh, maravilha. Aí foi assim, uma festa muito grande, porque os irmãos que me conheciam, né, que me via na igreja, depois de 12 anos tá retornando, me lembro
minha mãe me abraçava pelo meio, eu e o meu irmão voltou para Jesus no mesmo dia. Nossa, Meu irmão também era desviado. Meu Então Deus. foi uma festa muito grande, mas eu cheguei na igreja destruído. Aí a gente vê realmente o amor de Cristo. Eu quero só aproveitar essa ocasião e quero dizer para as mães que nos ouvem agora, não desista de orar pelos seus filhos. Eu sou fruto de oração. Minha mãe, meu pai sempre orou por mim. E é oração. Aquilo que a medicina não pode fazer. Então é interessante que esses 12 anos que eu vivi no mundo, o mínimo que eu deveria ter feito é ficar internado no centro de recuperação, até mesmo para fazer a desintoxicação, devido tanto entorpecente que eu utilizava na época. Mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. No dia 11 de outubro, nunca mais coloquei nada mais na minha boca. Meu Deus. Eu posso dizer, eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pegar aproveitando, pegando esse gancho, esse espaço de tempo que você ficou afastado da presença de Deus, que você me falou 12 anos, eu vendo esse pequeno trecho do seu testemunho, eu vejo que verdadeiramente o poder do Evangelho. Talvez foram 12 anos, mas como a palavra de Deus diz que um dia para Deus eu como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Quem sabe, eu tenho certeza que para Deus foram 12 dias. Isso mostra que o amor de Deus nos constrange. Para quem te vê hoje, sendo esse servo de Deus, esse pregador da palavra de Deus sendo usado, eu tenho certeza que Deus nunca desistiu de você. Então, para mim é gratificante saber que você teve esse espaço, esse momento, afastado da presença de Deus, mas o amor do Evangelho, o poder do Evangelho te alcançou, te resgatou e está aí a prova hoje, né, de saber que você está sendo esse instrumento usado na mão de Deus. Amém? O poder do Evangelho, aí, complementando a fala do Senhor, é tão interessante que a nossa responsabilidade hoje como pai, como líderes, como pastor, é ensinar os nossos jovens o verdadeiro Evangelho de Cristo. E qual que seria, de repente fica uma pergunta, né? Qual que seria então o verdadeiro Evangelho de Cristo? O verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele que nos constrange. Aquele que nos constrange quando a gente está fora da presença de Deus e quando a gente está dentro da presença de Deus. Quando está lá fora, sempre fica aquele negócio na mente. Jesus me ama. Há arrebatamento. Entende? Entendo. Existe o inferno. Existe o céu. Esse é o poder do Evangelho que nos constrange lá fora. Mas aqui dentro ele tem o mesmo poder de nos constranger a ponto de nós continuarmos na fidelidade com Cristo, sendo fiel a Deus até o arrebatamento. E o mais interessante, pastor Marcos, é que Deus ele reescreve a história das pessoas, né? Eu acho que é um ponto assim, pegando a continuação da pergunta do senhor Ezequiel, como que Deus ele reescreveu hoje o seu trabalho com jovens. Exato. Olha só o trabalhar de Deus, depois de tantos anos, Deus te colocou num local onde você tem que ser espelho para jovens, às vezes da mesma faixa etária, um pouco acima, um pouco abaixo, não importa. Mas que pessoas que se espelham no Senhor hoje, pastor Marcos, para ser amanhã um pregador, uma pregadora da palavra, um evangelista, um diácono, um presbítero, que seja um pastor internacional, né, de terras distantes. Então, assim, o Senhor hoje é o espelho de muitos jovens. Isso é tremendo. Isso mostra quão grande mostra para nós como o trabalhar de Deus. Deus falou assim, não, você foi lá, você errou, você se arrependeu, você me confessou diante dos homens, porque quando reconcilia, você se confessa diante de todos, como, né, que só Jesus é o Filho de Deus e só Ele é o nosso Senhor. Você reconcilia, o Senhor diz que o dia seguinte, a partir daquele dia, nunca mais usou, chegou perto de drogas.
e hoje Deus te coloca na frente do Expansão Jovem. É essa pergunta mesmo que a gente ia fazer para você. Olha que coisa tremenda. É. Olha como que o trabalhar de Deus, que caminho que foi percorrido esses anos todos. Então assim, eu gostaria até chegar nesse ponto, como que foi desse dia 11 de outubro, do dia que o senhor não tocou mais nas drogas, até o dia que o senhor recebeu o convite, olha, pastor Marcos, eu quero que você assuma o Expansão Jovem aqui de Cidade de Belo Horizonte. Como foi a introdução do trabalho? Como Olha, o irmão foi introduzido ao trabalho de expansão? na verdade, aí entra uma história que a gente precisa resumir, senão fica muito grande. Mas o que acontece? A gente observa como Deus, né, ele pode mudar a nossa história. Eu na verdade, eu nem sou digno, tá? Eu acho que é uma palavra bem coerente, bem responsável da minha parte. Eu nem seria digno de tamanha honra da parte de Deus hoje trabalhar com jovens. Mas é Ele que escolheu. Foi Deus que escolheu. E eu vejo isso hoje, irmãos, assim, com um sentimento de alegria tão grande, que a Bíblia fala que Deus não atenta ao homem ao pecado. O livro de Tiago fala sobre isso. Mas só que Deus, ele mudou minha história, para mim hoje ser um conselheiro de jovens. Deus de forma alguma ia me conduzir a esse caminho para mim adquirir uma experiência. Na verdade, a escolha foi minha, eu fui por este caminho e Deus me resgatou com mão forte, porque de repente hoje nem era para mim estar dando essa entrevista. Deus me resgata com mão forte, me prepara para um caminho ministerial a trabalhar com jovens, né? Mas dentro do dia 11 para cá, eu entreguei minha vida totalmente a Cristo e a palavra-chave foi a que o Senhor usou: arrependimento. A primeira coisa que Deus sonda no nosso coração é o arrependimento. Tem? Ok, então vamos mudar a sua história. Aleluia. E Deus mudou a história no sentido disso. A Bíblia fala que envergonhados e confundidos vai ser todos aqueles que se levantarem. O diabo, ele quis acabar com a minha vida e Jesus fez o quê? Vou confundir o adversário. Então, se era aqui que o diabo queria te matar, então vai ser aqui que você vai adquirir vidas. Glória a Deus. Foi aqui que o diabo queria acabar com a sua vida, então vai ser aqui que você vai ser usado como canal. E de lá para cá, na verdade, eu sempre dediquei a minha vida ao evangelho, à pregação. Sempre quis ter no meu coração, sempre tive no meu coração o desejo de ministrar a palavra de Deus. Até então eu era focado aos jovens. Exatamente, eu acho que é por causa de um trauma passado, de nem querer me aproximar tanto, porque no meu psicológico fica aquele negócio: não sou exemplo. E Jesus fala assim: não, você vai ser exemplo do jeito que eu quero que você seja. Amém. Não toca no passado, deixa o seu presente falar por si só. Que o passado, o acusador, ele lembra do passado, mas Isso. Jesus, ele faz de você uma nova criatura, né? Já houve a transformação. Houve a transformação. Então, assim, hoje, como foi introduzido? Eu me lembro que o PEG, né, um antigo PEG, ele foi implantado em Minas Gerais em 2013. E nessa época eu já era um pregador itinerante. Já pregava em vigílias, em Belo Horizonte. E comecei a acompanhar o projeto de longe. E eu achei muito interessante, porque a primeira coisa que Deus tocou no meu coração é exatamente aquilo que eu não consegui fazer na minha juventude. Como disse aos irmãos, dos 12 ao 24 estava no mundo. Então, o que Deus colocou no meu coração? Evangeliza com jovens. O trabalho é esse. Então, na época ainda nem existia os conselheiros. Então, o que eu fazia? Eu e minha esposa, não, vamos apoiar os jovens? Vamos nas vigílias deles, vamos nos cultos deles, vamos evangelizar com eles. E nisso começou a criar-se um carinho, um vínculo pelo ministério, e o Marcos começou a apoiar isso. E no ano de 2017, até então 2016 me parece, começou então a nova fase do PEG, né, o antigo PEG, de ter conselheiros. Em 2017
nós fomos convidados, eu e minha esposa, para ser o segundo casal de conselheiro estadual. Ficamos por alguns meses, se não me falha, não deu nem um ano, e a gente precisou se ausentar. E há 3 anos atrás agora, antes da pandemia, a gente novamente foi convidado a retornar o projeto como primeiro casal de conselheiro. Então, o que nos introduziu de fato ao Expansão foi o desejo por fazer evangelismo. É o carro-chefe do Expansão. Então, o que eu deixei de fazer na minha juventude, eu comecei a fazer depois de casado. E o mais gostoso é o seguinte, é eu poder ensinar as minhas filhas hoje. Glória a Deus. A amar a fazer isso. Quando Jesus ele fala assim, ide fazei-vos discípulos, é exatamente isso que Jesus espera de nós. Começar dentro de casa. Dentro de casa. E, pastor, e tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que desejam conhecer o trabalho do Expansão Jovem. E como que é o trabalho em Belo Horizonte? Você podia destacar um pouco como que é o evangelismo, como que vocês saem para poder evangelizar, que tipo de pessoa, quais são os alvos do Expansão, né? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo e, poxa, o que é? Eu quero participar, como é que eu faço? Inclusive, aqui em Juiz de Fora tem o projeto Expansão Jovem também. Sim. Como o pastor Marcos é de Belo Horizonte, mas ele pode dar uma introdução para a gente, Sim. falar como que é, e se você que está nos assistindo agora e deseja participar de qualquer lugar do Brasil, vai numa igreja Deus é Amor, entendeu? Da sua cidade, da sua região, você Procura procura o pastor responsável, que você também vai fazer parte do Expansão. O Expansão hoje, ele trabalha de uma forma padronizada. Então, é em todo o território nacional e até mesmo em outros países. Nós temos os cultos temáticos dentro das nossas igrejas, que são hoje o Ignição, que seria um trabalho voltado com ensinamento bíblico para os jovens, uma preparação a eles, né? Nós temos o culto Resgate 001, que ele intercala com o culto do Reação. O Reação é um dos cultos primordial e essencial para o Expansão. O que é o Reação? É o dia do evangelismo a nível nacional. Então todos os nossos jovens saem às ruas para fazer o trabalho missionário, o trabalho de evangelismo, né? E agora nós temos os nossos conselheiros nacional, eles guiados por Deus, trouxe para nós uma variedade de trabalhos com os nossos jovens. Então não tem esse negócio de jovem ficar de braço cruzado. Temos o trabalho na igreja, temos o trabalho fora da igreja, e isso faz com que os jovens amar a Cristo, né? Isso. Amar fazer a obra de Deus. É tão interessante, só concluindo, que o que Deus passou para o nosso saudoso missionário foi que, através do Expansão, Deus levantaria uma nova geração de obreiros. E hoje nós observamos que jovens que participou do Expansão, hoje, que nem o senhor disse, hoje é um pastor de uma setorial. Isso. Nós temos casos de pastores, né? Pastor Ezequias, bispo, pastor Marden e vários outros, né? Nós temos agora os novos jovens que foram formados agora no seminário de São Paulo, que já estão dirigindo igrejas. Então, tudo fruto do Expansão. Então, isso é muito gratificante. Uma semente plantada lá atrás. Exatamente. Né? Com muita oração, né, pastor? Isso aí que sem oração não tem vida, não tem vitória. Realmente foi ouvir da vontade de Deus, a orientação que Deus passou para o missionário que começou, né, essa reformulação. E vem esses anos todos, cada vez melhorando mais, cada vez crescendo mais. E a gente vê, eu vejo aqui em Juiz de Fora, eu fui líder de mocidade, a mocidade aqui de Juiz de Fora, a mocidade de Bricelé, durante 6 anos. E eu tinha acabado de entrar na mocidade, eu já era batizado, mas não tinha antes vontade de entrar. Até interessante porque, até que um dia eu estava num monte com o pastor André Luiz, ele falou comigo, Deus, você só não vai entrar como Deus vai te colocar na frente.
Eu não esqueço que ele falou isso comigo. Deus tem um propósito. Aí, 2 meses depois disso, o irmão que era responsável pelos irmãos, ele mudou de Juiz de Fora. Continuou na nossa igreja, mas mudou. O pai dele foi transferido pela empresa para uma outra cidade. E eu assumi. Aí a irmã que era responsável, geral, ela falou assim, olha, eu orei a Deus e temos que colocar uma outra pessoa no lugar do irmão que saiu. E o irmão vai ser o irmão Mateus. E assim, caiu meio como uma bomba, porque era o mais novo do grupo e tinha pessoas lá com muito mais tempo do que eu, mas é aquele negócio, é o propósito, é o seu momento espiritual com Deus, o seu propósito com Deus, e cumpriu o que Deus falou com o homem de Deus lá no monte, né? Ele falou assim, você não só vai entrar, como Deus vai te colocar na frente. E eu lembro que eu cheguei para ele, bati lá no salão pastoral dele, na sala dele, e falou, pastor, ele falou, pode entrar, irmão Mateus. Cheguei, aí eu entrei e falei, pastor, hoje se cumpriu aquilo que o senhor me entregou lá no monte. Eu só não entrei como agora eu já sou líder da mocidade. E assim, foi um momento muito bom da minha vida, muito gratificante, porque a gente, como ainda não tinha assim, uma expansão jovem, não era ativo aqui ainda na época, e o que acontecia? Nós tínhamos a questão do evangelismo muito forte, nós íamos em os hospitais domingo, tinha um grupo que ia no presídio, tinha grupos que iam para a praça, porque eu não poderia colocar jovens irmãs no presídio, né? Lógico, é muito complicado. Então elas iam para a praça, acompanhadas pelos conselheiros, às vezes pai e mãe também, né, apoiavam. Então, assim, foi uma coisa muito gratificante. E é o que vocês fazem hoje. Exato. Então, assim, eu sempre comento com os meninos hoje, olha, a gente começou isso lá atrás, a trancos e barrancos. Porque a gente não tinha tantas pessoas, assim, com mais experiência, vamos dizer assim, sim, pastores com mais experiência, para estar nos guiando à frente, né? É um projeto tão grande. Nós íamos com a cara e coragem e com a vontade de fazer a obra de Deus. E no hospital, milagres, pessoas reconciliando, ganhando almas para Jesus. Então, assim, hoje eu falo isso com muita alegria, porque na época foi muito puxado, porque estudar, trabalhar, cuidar da obra do Senhor, a rotina nossa era, como o senhor falou, não tem tempo para nada. Mas eu louvo a Deus por esses jovens hoje ter esse privilégio de terem pessoas que, olha, vou direcionar vocês para esse caminho, vocês vão para esse caminho, que às vezes a gente ia mais pela unção mesmo de Deus, pela boa vontade de fazer a obra, mas graças a Deus deu frutos, que graças a Deus hoje, daquela época nossa, mocidade, eles eram da nossa época, ele foi até meu conselheiro também, aquela época de mocidade, 99% estão aí fazendo a obra do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. É o que o senhor tinha Foi uma semente plantada lá atrás. E hoje tem muitos pastores que já passaram pela expansão. Exatamente. Entendeu? Que já passaram aí. E estão dando continuidade. É uma experiência que realmente a gente vê que é uma aprovação de Deus. Porque toda a revelação de Deus, ela tem testificação. Eu sempre costumo dizer que toda carta enviada por Deus, toda revelação enviada por Deus tem a assinatura de Deus embaixo. Aleluia. Então, como que faz? A revelação vem e após vem o cumprimento, vem a testificação. Que maravilha. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, mas para falar de você hoje, eu tenho que tocar um pouco no passado, não no sentido pejorativo, mas com um testemunho pela obra que Deus fez na sua vida. Sim. Porque vendo você falar, a gente vê que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Sim. Então eu gostaria de saber, hoje, qual foi o momento que você sentiu de Deus na sua vida, que Ele te colocaria nos altares para exercer o pastorado hoje? Olha, é boa essa pergunta. Na verdade, as coisas, elas vão acontecendo automaticamente. Na verdade, quando a gente assusta que não, as coisas acontecem. Claro que eu recebi algumas revelações. Me lembro do meu primeiro dirigente, depois que eu retornei, pastor Alex. Eu lembro que teve um dia que eu estava abrindo culto. Eu já coloquei à disposição para fazer a obra. Falei assim, pastor, olha, estou à disposição do senhor. Se o senhor quiser, eu venho, abro a igreja, abro o culto do senhor, estou à disposição. E teve um dia que ele me chamou, falou assim, Marcos, olha, quando você estava no altar, eu vi uma tocha de fogo atrás de você. E Deus falava comigo que Deus vai te usar demais, principalmente na palavra.
E aquilo, no ano de 2005, no início do ministério, eu fiquei... E assim, eu esperava com muita ansiedade, mas as coisas não aconteciam. E é tão interessante que quanto menos eu ficava ansioso, as coisas aconteciam. É interessante isso. Por isso que a pergunta que o senhor me fez, ela é tão interessante, eu tenho de responder, porque a gente tem planos, a gente ora, investe no estudo, na consagração, mas as coisas vão acontecendo automaticamente. E quando a gente assusta, tá lá, aonde que a gente nem esperava estar. Aleluia. Eu nunca esperava. Eu ardia em meu coração, eu orava pedindo a Deus, Deus me faz um pregador do Evangelho. Eu orava incessantemente, com muita sede, falando, Deus, me usa na palavra. Mas ia acontecendo. Eu me preocupava, como eu disse aos irmãos, de estudar muito a Bíblia, estudava, consagrava, jejuava e tal. E quando eu menos esperei, estava lá. Eu tinha 3 sonhos ministerial. Aproveitando, isso aqui serve para os jovens que estão me ouvindo agora. Tá? Você que está no começo da caminhada. Primeira coisa, não fica ansioso. Quer ser usado pela mão de Deus? Vai investir. Vai orar, vai ler Bíblia. Não fica com esse negócio de altar também não, porque altar, você ficar muito visível também, você é muito perseguido, vamos colocar assim. Isso não é para desmotivar ninguém, é uma realidade. É a realidade. Né? Mas, quando eu comecei a fazer a obra de Deus, as coisas foram acontecendo tão automaticamente, que quando eu assustei, eu já estava fazendo a obra de Deus do jeito que Deus queria, e eu simplesmente tive uma confirmação de Deus na minha vida. Aleluia. Então o que eu quero aconselhar os jovens hoje? Sejam humildes. Espera o tempo de Deus acontecer na sua vida. Glória a Deus. Esse é o conselho que eu sempre dou para os jovens. E outra coisa, uma coisa que eu quero pegar um gancho aqui agora e lembrar do meu primeiro dirigente. Depois ele vai estar ouvindo creio eu, pastor Alex Santos, hoje não está mais no ministério, e irmã Karina. Pastor Alex, ele foi assim um canal de Deus na minha vida para me alavancar, para me dar um empurrão espiritual. E uma coisa que ele sempre me deixou ciente, das responsabilidades. Isso aqui é muito importante, eu preciso pontuar para todos que estão nos ouvindo agora. Por quê? Quanto mais dado, mais cobrado. Verdade. Então assim, mas o meu dirigente, na época, no início da minha caminhada cristã, ele me deixou a par de todas as informações de responsabilidade ministerial. Então o que acontece? O anseio que eu tenho, o desejo que eu tenho de fazer a obra de Deus, eu preciso também estar munido de informação sobre as responsabilidades. Que não adianta eu achar que Deus está usando ali no altar, o fogo está caindo e tal, está bonito, está gostoso, mas vamos ver as responsabilidades. Porque uma vez que a gente está hoje, eu falo como um líder hoje estadual, a gente precisa ter cuidado até com o que a gente fala. A gente precisa ter cuidado até como a gente se veste. Entende? Isso reflete, né, para todos O os... senhor é um espelho. Isso. Né? O ser espelho é muita responsabilidade. Aí que está um grande detalhe. Quando você coloca isso na balança, que você vai perceber que não é oba-oba. Você vai perceber que não é aplausos, não é tapinha nas costas. É muito mais sério do que a gente imagina. Muito né? mais sério, isso é interessante. Isso, sobre não sejais mestres, pois sobre vós que era o mais duro. Mais do juízo, Tiago capítulo 5. E é exatamente isso que eu tenho colocado muito na balança hoje. E quem hoje trabalha principalmente comigo, mais próximo, tipo a liderança estadual, eu sempre dou esse feedback. Sempre. Olha, nós estamos na frente de uma grande liderança e é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, foi muito boa a pergunta do senhor, nesse quesito de como ser introduzido,
como que eu fui entender que estava lá, as coisas vão acontecendo automático, mas a chavinha que a gente precisa de ligar se chama responsabilidade ministerial. Eu preciso entender o que é ser líder, o que isso vai cobrar de mim, qual é o tempo que eu vou precisar de ter para isso. Entende? Não é só um cargo. Não. Vamos entender vamos entender que este cargo, além da responsabilidade, tem uma cobrança. Isso. E o seu pastor, ele pode te cobrar, porque ele tem essa responsabilidade, mas a cobrança maior vem da parte de Deus. Então é isso que a gente precisa estar atento. Então por isso que sempre levei a sério, muito, muito a sério. Mas hoje eu falo para os irmãos, para os internautas, para quem nos acompanha mais de perto, sabe o que é isso. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, levo muito a sério. Vamos brincar? Vamos. Vamos divertir? Vamos. Mas para a obra de Deus, acabou. Aí é seriedade, levar o pé da letra, porque da forma que os meus pastores me ensinaram a fazer a obra, me ensinaram da forma certa. E eu quero discipular da forma certa. Isso é muito interessante porque às vezes eu comento com a minha esposa, a gente sai do culto, vai em outro lugar e tal, e, tipo assim, o que a gente aprendeu de essência, a gente não deve perder. Entendeu? Tipo assim, a experiência que a gente teve no início da nossa vida espiritual, da experiência com Deus, com os pastores e etc., a gente tem que guardar essa essência. E pedir a Deus sempre um renovo, né? Sempre um renovo dessa essência para a gente não perder a responsabilidade de ser cristão. O senhor está falando aí, a Bíblia fala sobre Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com Timóteo. Porque o Paulo percebia em Timóteo uma fragilidade devido à sua juventude e devido à grande responsabilidade, porque Timóteo era pastor de igreja, mas muito jovem. Só que Paulo, como experiente, Paulo falava com ele, olha, permaneça naquilo que você aprendeu, Isso. que sua avó te ensinava, entende? Então isso se chama muito hoje, para os dias atuais, a gente poder guardar e ser conservador. Uhum. Eu posso usar a palavra com equilíbrio. Guardar o conservadorismo com equilíbrio. Isso é fantástico. É exatamente o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte: ser jovem, você tem uma cabeça jovem, você está com a grande responsabilidade, mas não esquece não. Você tem um princípio. Tem um princípio. Você tem uma raiz. É isso que isso eu prezo muito hoje com os jovens do nosso estado, porque hoje eu sou um conselheiro pela misericórdia de Deus a nível estadual. Então todos os conselheiros que trabalham comigo, eu sempre falo isso. Todas as setoriais. Início das minhas reuniões eu sempre dou um feedback. Irmãos, permaneça naquilo que nós aprendemos. Isso. Porque ao longo do tempo a gente entende isso, que as coisas vão perdendo do ritmo. Eu quero aqui rápido dizer para os irmãos algo aqui interessante, sobre uma cartilha. Os irmãos conhecem, eu acredito que os irmãos internautas, os irmãos aqui, eu já contei isso em algumas ocasiões, mas de repente para vocês é novo isso. Lá em Belo Horizonte tem uma linha férrea, que é da Vale, ela vai de Belo Horizonte até o estado do Espírito Santo, até Vitória. E o que acontece? Essa viagem é todos os dias. Sai um trem de passageiros de Belo Horizonte, vai para lá e depois volta. E é o mesmo caminho. E sem contar que a viagem é longa. Você entra dentro do trem em Belo Horizonte 7 horas da manhã e chega lá em Vitória 7 horas da noite. Então é um caminho distante, longo. Só que tem uma situação interessante. A cada 3 anos, no período de 3 meses, eles não vendem passagem. Não vendem. Mas por que isso? Porque é o período deles fazerem uma expedição, fazer ajustes
em toda a linha férrea, Aquela de manutenção, Minas né? a manutenção. Mas por que isso? Porque o trilho, se ele sair alguns milímetros, pode descarrilhar todo o trem. Todo o trem. Você sabe o que é isso? A gente precisa chegar a um tempo da nossa vida que a gente precisa voltar para o eixo. Reajustar. Reajustar. Muito forte. Muito. Na maioria das vezes a gente está assim. A gente está numa caminhada distante, com uma grande responsabilidade, porque imagina um trem daqui. Quantas pessoas não tem ali? Muitas vidas estão ali. E ali está uma rotina todos os dias. Todos os dias. A gente acaba, irmãos, entrando nessa rotina e a gente esquece que a gente precisa desse tempo para a gente se ajustar. Às vezes nós como líderes, e hoje vai ser falado na mensagem também sobre isso, às vezes nós como líder a gente está muito como um bebedor. Sabe aquele bebedor de água? Aquele galãozão de 20 litros? Que todo mundo vai lá e toma água? Aí, daqui a pouco você está vazio. Está vazio. E a gente não consegue enxergar isso em nós. Devido ao quê? Responsabilidade. Mas as nossas responsabilidades, a gente precisa do equilíbrio. Então, quando a gente precisa entender que eu preciso hoje sentar para me ouvir uma palavra, que hoje eu preciso de alguém orar por mim, que eu preciso hoje de fazer uma consagração, eu vou entender que eu estou entrando nos trilhos novamente. Aleluia. E eu vou continuar sempre na caminhada. Amém? Fica uma reflexão para todos. É edificante essa reflexão. Muito Falou forte muito isso. comigo aqui. Ó, muito forte Muito isso, legal. tá, pastor? Parabéns. Pastor, a gente tem mais uma pergunta aqui. Sendo servo de Deus e envolvido nas atividades da igreja, como o senhor se organiza para estar com a família e como que eles lhe apoiam nesse sentido? Equilíbrio. Essa é a palavra de hoje. Não, essa é Uma interessante. delas, Eu né? já estou falando com a irmã dele lá de baixo. Equilíbrio. O que acontece? Hoje eu tenho um total apoio e, sinceramente falando, o meu ministério hoje, ele é 80% Cristo, 15% desses 85% em minha esposa e 5% sou eu. Porque eu tenho total apoio da minha esposa. Minha esposa é um pouco cansativo, porque pela misericórdia e a graça de Deus nós temos uma agenda bem atarefada na obra, né? Mas a minha esposa sempre está comigo, me apoia em tudo, em todos os eventos, Santa Ceia, culto, igreja aqui, igreja lá. E no meio dessa caminhada, eu aproveito uma ocasião para estar ensinando as minhas filhas também. Então hoje, né, as minhas filhas estão aqui, minha esposa, minhas duas filhas, a minha filha mais velha mora com a minha mãe. Então assim, mas é uma oportunidade. Então esse apoio que a gente tem, a gente se sente até mais confortável. Imagina se eu tivesse aqui agora, em Juiz de Fora, minha esposa e minhas filhas lá em casa, lá em Belo Horizonte. Né? É um sentimento que ficaria ruim. E isso me motiva. Saber que eu tenho um total apoio da minha esposa e das minhas filhas. É muito bom. É interessante você falar isso porque a gente fez uma viagem recente para Belo Horizonte. O vocal foi. Ah, Então, sim. foi todos nós, entendeu? Sim. Eu, minha esposa, a Ellen, os né? filhos. Meu filho, filho do Matheus, a esposa dele faz parte, o Ezequiel, a Cláudia, o João foi junto. Então, tipo assim, foi uma coisa muito legal. Você está falando sobre o apoio e a gente vê que a Sara e a Cláudia faz parte do vocal. Mas a gente sempre fala, eles também fazem parte. Inclusive, a gente foi outro dia fazer uma visita numa igreja, que a gente foi apoiar o pastor, o vocal foi junto, todos foram juntos. Poxa, é uma coisa, a família faz parte, é a célula mestra, né? Sabe o que é interessante nisso também? É a memória. O que acontece? Como eu já disse, né, me desviei aos 12, só que quando eu era criança, sempre acompanhei os meus pais. E qual é a memória que o Marcos tem quando era criança? Isso é que é legal. Meu pai, no ano de 88, meu pai era dirigente de uma igreja, Deus e Amor. E até então estava na Deus e Amor na época. E eu tinha 8 anos de idade. Aí eu chegava da escola de tardinha, já quase anoitecendo, e era aquela correria. Chegava da escola, jogava a mochila
no sofá e minha mãe já vai tomar banho, menino, corre lá pra igreja. Aí meu pai chegava mais tarde, mas o que meu pai fazia? Ele passava em casa, ele tinha uma Monarch, daquela barra circular, ele passava em casa e só com isso a gente já tinha ido pra igreja. O meu irmão, na época, ele tinha 2 anos de idade. 2 anos? 2 anos de idade. Então era criança de colo, né? E com isso, nós íamos para a igreja e como criança de 8 anos, corria o dia todo, ia para a escola, brincava e tal. O que eu fazia? Para voltar para casa, eu me lembro que eu sentava na garupa da bicicleta e abraçava o banco e vinha dormindo. Essa é a memória que eu tenho antigamente. Então, o que hoje eu posso proporcionar para as minhas filhas? Indo para a igreja levando isso. Hoje, claro, que tem um conforto melhor, né? Mas é uma coisa que elas vão guardar. Vai falar para os filhos. Entende? Próxima geração. Exatamente. Ah, não, meu pai, ele me levava ele para vigília, levava a gente foi Juiz de Fora, ele gravou um negócio lá. Talvez ele nem sabe o que é. Mas a gente foi ver depois. Então é isso. O apoio da família proporciona esse bem-estar. Entende? De você estar fazendo a obra de Deus. Eu, particularmente, quando eu vou em alguma igreja, e minha esposa fala assim comigo, Marcos, hoje eu não vou, eu estou resolvendo alguma coisa em casa, ou estou cansada. É um hábito tão gostoso de olhar para a nave da igreja e ver minha família, que no dia que não está, faz falta. Faz falta. E eu creio que é vice-versa esse sentimento. Então isso é muito bom. E assim, nesse dia que nós fomos em Belo Horizonte lá, nessa festividade, assim, além da presença de Deus, tava o ambiente, tava um culto maravilhoso. O carinho que nós fomos bem recebidos lá em Belo Horizonte, né, os irmãos vieram. Aí perguntavam, vocês são do vocal? Não, nós não somos. Nós somos coadjuvantes. Porque ele é participante, a esposa é participante. Ele é instrumentista. Toca de tudo. Canta, a sabedoria que Deus deu pra ele. Eu já gosto mais de pregar, então eu já fico mais no meu cantinho. O Ezequiel da mesma forma. Então, assim, eles falam assim, mas vocês... Não, a gente é o esposo delas. Somos os esposos. Quer dizer assim... Mas o que? Nossa, que bacana, vocês vieram apoiar. E assim, a gente foi tão assim, recebido, principalmente pelos anciãos da igreja. Eles vieram assim, nossa irmão, seja bem-vindo aqui. E a gente sentiu acolhido. Porque assim, uma coisa é um grupo que veio louvar o Senhor, foi convidado e foi para lá com esse objetivo. Outra coisa somos nós, a família, que éramos ali a retaguarda delas, né? Tem algumas palavras que tá ficando assim repetitivas, mas de uma forma construtiva para essa ocasião. Nós estamos falando sempre de equilíbrio, né? Que é uma coisa importante, mas eu acredito que agora também a gente vai começar a pontuar uma coisa em relação a legado. Quando a gente se trata de família, quando a gente se trata de história, a gente está deixando um legado. Querendo ou não, sabe, os seus filhos vão lembrar dessa data. E com um detalhe, os irmãos que estavam lá vão olhar e falar assim, ó, que interessante, os irmãos vieram de Juiz de Fora, mas veio aquele menino que teve um culto lá, isso, que estava lá, o legado, tá grande. Gente, e tem um detalhe, o legado, gente, isso não tem preço. Inclusive, pastor, a gente teve uma experiência muito forte lá em Belo Horizonte. Deus falou tremendamente com a gente lá, mostrou sinais lá. E uma das coisas que eu fiquei muito assim, emocionado de ver foi o que o João falou. O filho dele. O João. Tem uma foto mostrando ele sentindo a graça de Deus. Ele tem 10 anos. Ele tem 10 anos. Ah, que lindo. E aquele, poxa, a gente fica emocionado por quê? Porque isso é a presença do Espírito Santo. Isso não leva a família. Talvez Deus quis fazer isso com ele lá.
ter uma experiência com ele lá. Vai ficar marcado. E Vai vai ficar marcado. Ele falou assim, pai, Aquilo ali como que ficou eu posso marcado. fazer pra sentir de novo esse negócio gostoso? Já é a Rapaz, sede. ele tava Agora ele lá vai tudo. querer ter outra Isso, ele me fez essa pergunta, ele tava experiência. tudo Não, arrepia, É, chega a ele tava lá, arrepiar. eu olhei assim, ele tava chorando. Depois falou, pai, como é que... E a foto como é que- focou nele assim, tava eu na frente deles, no banco da frente com meu filhinho pequeno, meu filho tem apenas 2 anos, ele atrás, e nós conversamos com outros irmãos que foram conosco Foi uma do coisa lado. maravilhosa. Foi... E focou, eu e ele, nós de olhos fechados, sentindo a graça dele e ele lá. Mas E foi a uma coisa lágrima assim, descendo. e a no lágrima olho dele. descendo, assim, Deus aquela usou até um fotógrafo, né? Não, Ele viu um ele sonho. mesmo. Olha, como é que E eles você postaram aquela foto e aquilo rapidamente Deus. chegou, mandaram pra minha esposa me mandou. Não, olha aqui, a gente olha ficou vocês. maravilhado com isso. Tinha que Tá ficar ligado, registrado. né? Tinha que Não ficar pode, registrado. Inclusive, mandar uma paz do Senhor, um abraço pros irmãos de Belo Horizonte. Amém. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. O povo ali é um povo Ô, pastor Marco, eu receptivo. também eu tenho mais uma pergunta rápida para fazer. Sim, Mas antes de eu fazer essa pergunta, a gente vai conversando, vai desenrolando. pode Você ficar. falou 2 coisas que interessantes, que o Senhor vai me desenrolando. Olha, poucas vezes, hoje eu ouvi, a gente fala muito de ministério de pai e de mãe, Sim. mas poucas vezes eu ouvi falar alguém falando sobre divórcio. E você tocou num ponto interessante quando o apóstolo Paulo falou com o pai Timóteo. Olha, continua naquilo que você aprendeu da sua avó. Exato. Você está me entendendo? Geralmente a gente fala muito do pai, da mãe, mas você vê que a avó também tem um ministério. E quando você falou essa passagem, eu me lembrei da minha avó. A minha avó, ela, quando eu nasci, ela já era evangélica. A minha avó, ela tinha, olha só, isso não sai da minha cabeça, eu era pequeno. Minha avó, antes de dormir, ela lia a Bíblia, ela ficava na beira da cama lendo a Bíblia. A minha avó fazia questão de orar e falar o nome dos netos. E me chama a atenção, ela fala assim, Senhor, abençoa Ezequiel, que está muito levado. Ela fazia questão, e quando ela estava com sono... Um por um, né? E às vezes eu falava, vó, hoje eu só não falo o meu nome. Olha só, interessante. E quando ela amanhecia, pastor, falou, vó, olha o café, daqui a pouco eu vou fazer. Ela estava lendo a Bíblia. Olha o costume, antes de dormir, ela ficava lendo a Bíblia. E quando ela levantava, a primeira coisa que ela fazia era ler a Bíblia. Então, quer dizer, a avó tem um ministério e a oração dela, eu tenho certeza. E outro ponto que você falou sobre a manutenção lá da linha de trem, que tem que tirar um pouco, eu lembrei de Jesus. Jesus, olha só, como que ele é exemplo em tudo, exemplo em tudo. A Bíblia diz que alguns momentos o próprio Jesus se recuava para orar. Exatamente. Ele tinha necessidade de buscar. Olha só, o próprio mestre, ele tinha necessidade de encher. Olha só, quando você estava falando que nós temos que tirar um período, um tempo para a manutenção, o próprio Jesus, ele nos dá exemplo nisso, ele sendo Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas na sua necessidade de homem, ele se retirava para orar. Olha como é que é interessante isso, pastor. Se reservar a Olha Deus, só. pastor Ezequiel, é tão importante, quero deixar registrado, porque eu creio que Deus está nos direcionando aqui para uma revelação. Amém. Se reservar a Deus é tão importante que a gente vai perceber que, biblicamente falando, quando Deus queria trazer algo surpreendente a alguém, esse alguém tinha que se reservar a Deus. Você lembra das tábuas da lei? Isso. O Moisés ficou 40 dias lá no monte. Deus se reserva. Então, o que está acontecendo com nós hoje? Há muito entretenimento. Muita coisa nos rouba Atenção. a atenção. E com um detalhe, se agrava porque nós hoje, a gente é tomado por qualquer distração. Qualquer coisa nos tira o foco. Uma criança correndo dentro da igreja Acabou, atrapalha ouvir a acabou. palavra. É verdade. Eu estava falando com os irmãos a respeito da oração em silêncio. Tenta fazer 3 minutos, contar do relógio, oração em silêncio. Tenta. A sua mente ela é roubada com alguma coisa. Alguma coisa. Se você não tiver, vá orar de madrugada e começa, ajoelha e começa assim, glória, glória. Daqui a pouco você vai ver se está dormindo. Qual que é a oração? Você precisa de levantar e ficar andando no meio da sala e orando em voz alta. Porque senão você não consegue concentrar. Se concentrar. Então, fica aqui uma revelação de Deus para nós. Amém. E eu quero dizer aos irmãos aqui, ó, com toda a certeza de minha alma.
Deus, ele está procurando a revelar a nós. O problema é que a gente está muito ocupado. É verdade. O tempo para Deus está ficando cada dia mais curto. E Deus está falando assim, reserva. É. Aleluia. Reserva para mim. Muito forte. Tira o tempo para mim. Aleluia. Entende? É aquilo que eu falei. Olha, vamos voltar na palavra equilíbrio de novo. Entende? Tá, você trabalha, você tem um trabalho, ok. Você trabalha do que? De 7 às 5 da tarde, aquele é o seu tempo de trabalhar. Uhum. Vai tirar um tempo para a família, vai para um shopping, você vai para uma churrascaria, é um tempo para sua família. E o tempo a Deus? Qual o tempo que a gente se reserva para Deus? O problema disso, sabe o que é, irmãos? A gente não atenta a isso e está passando um ano e sai ano, a gente está numa mesmice, uma vida da mesma forma, pensando que a gente está vivendo um grande avivamento, mas na verdade a gente está vazio. Vazio. Por causa de quê? Estamos fora dos trilhos. O galão de água está acabando. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Eu estou falando que Deus está nos guiando com uma revelação. Para mostrar ao senhor aqui, história, eu estava procurando aqui, ó, história da sede de Guaicuru. Aqui é o filho dele. Meu Deus do céu. Olha que coisa tremenda. Ó, Ezequiel, eu e o filho dele. Depois, descendo lá. Depois nós vamos colocar aí. Isso. Pai, Senhor, para os irmãos da Setorial de Guaicurus, que Deus abençoe vocês, tá? Um grande carinho. Fé, tá? aumenta. Pastor, agora para nós encerrarmos essas perguntas, depois vamos para um bate-pronto. Sim. Eu queria que o senhor falasse de uma ministração, seja, ou que o senhor ministrou, que essa palavra que o senhor ministrou falou muito com o senhor, em qual lugar foi, se o senhor se lembra. E pegando o gancho ao contrário também, uma palavra que o senhor ouviu, uma ministração que o senhor ouviu também, e o lugar que também marcou a sua vida. Porque todo mundo tem uma palavra que você pregou e você viu que não era você, sim, você sentia realmente Deus falando para as pessoas. Parece que você não estava ali, tanta graça, né? Eu acho que todos os pregadores passam por esse momento. E da mesma forma também você ouviu, pareceu, opa, é aquela fala que todo mundo, muitas vezes a gente ouve, né? Hoje a pregação foi só para mim. Sim, sim. Então eu gostaria que o senhor falasse bem rapidamente assim para nós. Vamos lá. Eu ouvi 2 mensagens de 2 pastores diferentes que marcou muito. E foi recente. Uma foi um culto doutrinário com o pastor Wellington Alves. Ele era dirigente lá da Setorial do Cabana. E algo que ficou assim, ó, gravado, mas não esqueço. O pastor Wellington foi usado por Deus dizendo assim, olha, se o teu cargo está te afastando de Deus, entregue o seu cargo. Que é melhor você ficar sem um cargo do que você ficar sem Deus. E aquilo, eu entendi o seguinte, não é que eu tenho que entregar o meu cargo, entende? Eu tenho que zelar por aquilo, porque Deus confiou em mim, primeiro que eu não era nem merecedor disso, Deus confiou em mim, eu preciso então de quê? Priorizar. Eu tenho um cargo, mas qual que é a minha prioridade? Deus. Então isso ficou gravado na minha cabeça. Segunda mensagem. Essa também me quebrou demais. Nossa, Deus! Pastor Milton Neves. Ele pregou uma mensagem numa segunda-feira e ele falava sobre Jerusalém. Aí entra o que o senhor falou. Cabana, o senhor conhece, um tempo grande, mas e eu estava sentado bem mais do meio para trás e eu me sentia, isso eu falo com os irmãos, assim, diante de Deus, eu me sentia como se a minha cadeira fosse puxada para frente do altar e que só eu fiquei em transe na mensagem, assim, que parece que o pastor estava pregando realmente, só estava só eu na igreja. Glória a Deus. E ele falava assim, olha, olhai para Jerusalém. Que experiência. Ah, irmão, aquilo ali me quebrou. Me quebrou. E foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus. Depois disso eu fiz um propósito muito, muito lindo com Deus, que eu obtive um resultado muito grande para a minha vida ministerial. E uma mensagem que eu preguei foi no Cabana, uma vigília, uma mensagem sobre
Moisés. Quando Moisés, ele tinha uma cabana que ele chamava a tenda da congregação. Aí ele se reservava. Aí de novo, olha pra você ver. Hoje, separando para mim. Exatamente. E a Bíblia fala que ele tinha essa tenda, ele chamava essa tenda da congregação. Ele saía do arraial, saía do meio do povo e ia falar com Deus. Dentro dessa mensagem que eu preguei, eu fui para casa com o sentimento seguinte: preciso de fazer uma campanha lá em casa. Qual foi a campanha? Tema da campanha lá em casa: o meu quarto, tabernáculo de Deus. Aleluia. Aí, rapidinho, não, essa aqui eu tenho que compartilhar. Meu Deus. Qual era o propósito? Minha esposa um dia participou comigo. O propósito era o seguinte: Senhor, 6 horas da tarde, 6 horas, entrava para dentro do meu quarto, apagava a luz, cortina blackout, fechava, pegava uma toalha de rosto, branca, ajoelhava na beirada da cama, cobria a minha cabeça, ajoelhado, com aquela toalha e falava com o Senhor: Deus, eu só vou começar a orar quando eu sentir o Espírito Santo do meu lado. Oh, meu Deus. Aleluia. É muito forte. Não, Oh, irmãos, Jesus. e não tinha, eu ficava ali, ó. Meu Deus. Eu ficava ali, ó. E aquilo ia envolvendo. Envolvendo. Meu Deus. Que experiência. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E a oração, ela só começava. E, assim, não tinha pressa. Porque eu entendi dentro dessa revelação que é isso que Moisés fazia. E o que Deus quer de nós. Deus quer de nós, Deus quer de você, viu, internauta? Olha aí. Vamos Deus quer aprender de com o homem nós. de Deus aí, ó. Olha Fazer aí. isso, irmãos, e assim, a gente precisa disso. Precisa. Aí são mensagens que marcam a nossa vida. Só por curiosidade, o que o pastor fez de colocar a toalha em Israel se chama talit. Aquele talit de oração. Sim. Entendeu? Isso daí tem um significado muito forte. Eu não aprofundei no talent, não, mas Já revelou o mistério, né? Pastor, agora, para nós também darmos prosseguimento por causa do tempo também, agora vamos para as perguntinhas rápidas. Ok. O irmão vai falar uma palavra e o senhor diz o que vem à sua mente. certo. Vamos lá então. Vamos lá. IPDA. Nossa. Peguei de surpresa. IPDA é Projeto de Deus. Amigos. Alegria. Oh, Que legal. Expansão jovem. Meu Deus. nossa. Responsabilidade. Aleluia. Um versículo bíblico. João 3,30. Deixa para meditação. Evangelho de João 3,30. Convenha que eu diminua e que ele cresça. Oh, Essa é a meu base do meu mistério. Curiosidade, esse daí é o tema do nosso É o vocal. nosso lema. É o nosso lema. É. Nosso Meu propósito. Deus. Revelado por Deus. Olha só que tremendo. A O gente louvor fez que até toca. a camisa, né? Vamos de novo. Louvor que toca. Vamos falar de novo. O louvor que toca. APA Cristã 291. Meditação também. Família. Abaixo de Deus tudo. Aleluia. Aleluia. Agora, para nós continuarmos, nós separamos 2 perguntas de alguns internautas. Recebemos várias, mas selecionamos 2. Gostaria que o nosso irmão Ezequiel falasse aí a primeira pergunta da nossa irmã. Da irmã? Isso. A irmã Elimara aqui da igreja, ela fez uma pergunta seguinte: o que mais te marcou ao lado do saudoso pastor Milton Neves? Meu Deus. Eu sei que mexe muito com o emocional, a gente sabe. Essa é de todos nós. Mas assim, Ai, Jesus. Eu já sei Como é que é o nome da irmã? Elimara. Elimara. Depois eu vou ter que conversar com essa Ai, irmãos, o que acontece? Realmente é muito... É bem difícil falar do pastor Milton. Mas uma coisa que
eu vou carregar para minha vida pessoal, minha vida ministerial. Foi uma palavra que ele falou comigo lá no estacionamento da igreja. Teve um dia que eu cheguei lá, meio tribulado, dias de luta da gente, né? Eu cheguei na igreja e falei assim: pastor Milton, eu quero renunciar ao cargo. Quero renunciar ao cargo. Não dá, estou cansado. Eu preciso investir na minha vida profissional. Vamos procurar outra pessoa para ficar no meu lugar. Pastor Milton, daquele jeito amoroso dele. Vem cá, me abraça aqui. Eu entendi, eu abracei ele, né? Ele olhou para mim assim e falou assim: pastor Marcos, nem que seja com um toquinho de espada, mas a gente vai continuar lutando. Nossa, Deus, tremendo. Aquilo foi que nem uma freia. Acho que se ele tivesse me dado, se ele tivesse me dado um murro, um tapa, eu tinha doído menos. Porque assim, a vontade que eu tinha de parar, ele falou assim: não, nem que seja um toquinho. Eu entendi o seguinte: eu também tenho vontade de parar, mas eu não vou parar. Palavra de pastor tem que ser isso, de motivação. E ele motivou, eu vou falar com os irmãos: não vou parar não. Glória. Vamos à segunda pergunta. Pode fazer, Ezequiel. Tem uma outra pergunta que essa aqui é... Tá todo mundo querendo essa pergunta. Essa é interessante. Essa pergunta, ela é muito interessante. Essa é interessante. Muito interessante. Então, a resposta também deve ser interessante. Essa aqui é a sua cara. Essa aqui é a sua cara. Essa daqui é bem interessante. Um grande amigo, seu pastor Felipe Reis. Felipe Reis. Olha a pergunta que ele te fez. Para ele fazer essa pergunta, um grande amigo seu, o pastor Felipe Reis, fez essa pergunta: por que o senhor fica mandando vídeo de churrasco diariamente para os seus amigos? Olha só. Aí, meu velho. Essa daí. Pastor Felipe Reis, só está escutando nós aí, então o que acontece? Grande abraço para ele. Grande amigo nosso, que teve muitos anos com nós aqui em Juiz de Fora. Grande abraço para ele, Deus abençoe sua vida. Que bom que essa pergunta vem logo dele. Temos revelações aí. Isso é para motivar os amigos a fazer churrasco. Momento de lazer, pastor. Momento de... Pastor, agora a gente tem aqui um vídeo de pessoas que gravaram espontaneamente, assim, agradecendo, né? Agradecendo ao Senhor, de alguma forma, querendo homenagear esse momento. E seria muito interessante agora se eu assistir esse vídeo. As pessoas que te amam. Graça e paz, pessoal do Vocal Renascer, hein? Deus abençoe mais uma vez. Para mim é uma alegria estar participando, mas hoje eu não sou o entrevistado, né? Hoje eu estou aqui para deixar uma mensagem especial para o nosso querido pastor Marcos José, é o entrevistado da vez. Um grande abraço a todos os nossos amigos aí do Vocal e também especialmente ao pastor Marcos José. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui em Juiz de Fora, né? E eu tenho certeza que aonde eu estiver, eu vou estar sempre buscando a oportunidade de Deus aí para estar levando esse homem de Deus para ministrar a palavra nas próximas igrejas. Mas enfim, quero deixar aqui uma mensagem especial a esse querido irmão que em pouco tempo que nos conhecemos, parece que já somos amigos de anos, né? E uma coisa bem disse uma vez pastor Marcos a mim, quando nos encontramos aí em determinado momento na igreja, ele disse, né? Vire para o seu irmão do lado aí, abrace ele, veja a glória de Deus. E realmente foi impactante aquele dia que nos abraçamos e como ele disse mesmo, nós podemos ver, ele disse poder ver Deus na minha vida e isso é recíproco. Eu vejo na tua humildade, pastor Marcos, no teu esforço e dedicação na obra do Senhor, é possível perceber e ver o reflexo de Deus na sua vida. Que o Senhor prossiga abençoando cada vez mais o teu ministério, a tua casa, suas meninas, sua família por inteiro e que o Senhor prossiga te guardando e abençoando onde quer que pisar os teus pés. Sejas diferença na vida daqueles que ouvirem a tua pregação, a tua mensagem, enfim, aqueles que têm a tua amizade já são diferentes. Eu me sinto diferente, eu me sinto uma pessoa abençoada por ser teu amigo, pastor Marcos José. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Olá, gente.
A paz do Senhor a todos. Está passando aqui é o pastor Wellington. Então, falar do pastor Marcos José. Gente, pastor Marcos José, eu e a minha família, a gente ama muito a vida do pastor Marcos José, irmã Luana e a sua família. E eu posso dizer que eu aprendi muito com o pastor Marcos José, um grande homem de Deus. E eu quero falar algo assim que me chamou bastante atenção no pastor Marcos José. É a garra dele em fazer o trabalho com jovens. E algo assim que me lembra, e até hoje eu comento com algumas pessoas, foi quando nós chegamos em Belo Horizonte e tinha ali 2 grupos de jovens, que era a Força Jovem e o PEG. E quando eu falei para o pastor Marcos José que olha, nós vamos ter uma reunião e vamos ser apenas o projeto Expansão Jovem. E o pastor Marcos José, ele ficou preocupado porque já tinha alguns problemas anteriores relacionados a isso, mas mesmo assim ele disse, tudo bem, pastor, vamos lá, né? Eu nunca tinha visto ele tão preocupado como aquele dia, assim, né? Até então a gente estava se conhecendo. E depois da reunião, que deu tudo certo, eu pude ver no olhar, no semblante do pastor Marcos José, assim, aquela paz, né? Tipo, obrigado, Deus. Então isso não esqueço nunca. E outra coisa é que é um pedido que eu vou fazer. Tá bom, Marcos José? Cuida bem do Tico, ok? Para quem não sabe, o Tico é um cachorrinho que eu doei pro pastor Marcos José, porque eu não tinha como ficar com o Tico, né? O Tico chegou lá na igreja, um cachorrinho muito pequeno, e eu acabei ficando com o cachorro. Falei, não posso, tadinho. O bichinho chegou todo molhado. E por fim, eu acabei doando ele para o pastor Marcos José, para o Marcos José cuidar. E hoje, gente, se o Tico ficar em pé, o Tico tá maior que eu, tá bom? E é isso daí, Deus abençoe o pastor Marcos José, um forte abraço. Nós estamos aqui para falar do Marcos José. Marcos José, ele foi um conselheiro para mim no Sal da Terra durante um bom tempo. Depois, ele e sua esposa, Luana, né, cuidaram de mim como filha de sangue. Teve um momento na minha vida que eu passei por uma situação muito difícil e eu pedi ao Marcos José para orar para mim. E eu falei para ele assim, eu quero que você ore para mim como se fosse filha de sangue. Quero que você ore como filha de sangue. E ele falou para mim, Grazi, o que você está me dizendo, você está me dando uma responsabilidade muito grande. E eu levo isso muito a sério. E essa oração foi uma oração que transformou a minha história de vida. Foi uma bênção de Deus. E eu não tenho palavras para agradecer a vida deste homem que foi e é uma bênção em nossas vidas, né, amor? Isso mesmo, amor. É uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, uma amizade muito grande. É uma pessoa que faz parte da família, né? Ele fez o nosso casamento, ele apresentou a nossa bebê diante do Senhor. Nós temos um carinho imenso por ele, não temos palavras. Ia ser horas de vídeos, horas, dias para poder falar dessa pessoa maravilhosa, dessa família maravilhosa, nossa irmã Luana, as meninas, são uma bênção de Deus. Temos um carinho muito grande pela família de vocês e sempre estamos orando por vocês. Podemos dizer que Marcos José, ele é o pai de multidões, né? A juventude vai dizer isso. Eu fico muito feliz. Nossa bebê, né, como o amor já falou, foi ungida. E foi ungida com o mesmo óleo que ele nos ungiu no casamento. E é referência para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor realize todos os teus projetos e sonhos. Estamos aí. Conte sempre conosco, porque nós amamos vocês. Deus abençoe. Senhor a todos, meu nome é Jean Carlos, líder estadual do setor Simplifique. E hoje estou aqui para falar de um grande homem de Deus, nosso irmão Marcos José. Eu já conheço ele já faz alguns anos, desde a mocidade Sal da Terra, e de lá para cá eu pude ver um pouco mais quem é o Marcos José. E hoje eu considero ele um grande amigo, um excelente líder e um ótimo conselheiro. Uma pessoa que eu posso contar, uma pessoa que sempre busca nos incentivar, uma pessoa que faz a obra de Deus com carinho, com zelo, com dedicação e tem se esforçado muito
para manter esse projeto, manter a expansão de Minas Gerais, sempre trabalhando, sempre buscando a face de Deus, a presença de Deus e sendo um diferencial. Então eu deixo aqui essas palavras em agradecimento ao grande homem de Deus, que é o nosso irmão Marcos José. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor a todos, meu nome é o Emerson, estou aqui para gravar esse vídeo nessa homenagem ao irmão Marcos José. O diácono Marcos José eu conheço já há aproximadamente uns 13, 14 anos, desde quando ele começou no início a auxiliar as vigílias da IPD Antônio Carlos. Foi nosso conselheiro por aproximadamente 3 anos e também foi a pessoa que ministrou meu casamento. É alguém que vive a palavra de Deus com exatidão, que luta e defende os princípios bíblicos e uma pessoa que nos inspira a cada momento a orar, a ser mais de Deus, a ser uma bênção na sociedade, na igreja onde nós congregamos. Essa inspiração que o diácono Marcos José nos passa sempre. Que Deus abençoe o ministério dele, que ele cumpra esse chamado cada dia mais com alegria e que ele tem em abundância, né? E que ele possa cada dia ser abençoado pelas mãos do Senhor e conduzido pelo Espírito Santo sempre. Que Deus abençoe diácono Marcos José, a você e a sua família. Deus abençoe. Isso é interessante. Isso é muito forte. Isso aí é o que Deus faz. É o que Deus faz. Eu aprendi nesses anos ministeriais só de Deus e amor. Eu tenho 31 anos. Comecei a pregar aqui com 8 anos. E eu vejo hoje os meus primeiros pastores, foram meus primeiros pastores dirigentes. O respeito que eu tenho por eles até hoje, depois desses 31 anos. Eu me vejo nessas palavras que eles estão falando para o Senhor. É o mesmo que eu falo sempre que eu vejo eles, assim, um dia vocês me deram uma oportunidade. Eu era apenas uma criança de 8 anos, tão pequeno que eu tinha que pregar numa mesa, porque não cabia no altar, que ninguém ia me ver. E eu ganhei uma alma para Jesus aquele dia, uma alma reconciliou, um bêbado que estava dentro da igreja reconciliou. E aquilo marcou a minha vida, não só espiritual, meu ministério, mas a minha vida como ser humano, né? Por amor àquela alma, né? E eu vejo essas palavras aqui, eu vejo hoje os meus dirigentes, antigos pastores aqui desde pequeno, desde o outro ministério que eu pertencia antes de vir para Deus e Amor. E isso é um legado, né? É um legado, porque eles estão aí, eu estou aqui há 31 anos, eles até 40, até mais anos, desde quase começou a igreja aqui em Juiz de Fora. E estão na caminhada, já com cabelinho branco, a face cansada, ou sem cabelo mesmo, cansado, mas guardando o primeiro amor. E deixando o legado, que é o mais importante de tudo. Amém. Pastor, está aqui uma humilde lembrança do Vocal Renascer. Obrigado, gente. Deixa eu ver aqui. Tem dentro. Olha só, uma surpresa aí. Olha aí, teve surpresa. Acho que é mais tranquila essa, Ô, gente. Olha que tem participado com a gente aí. Personalizada aí. Sério? Sério. Meu Deus do céu. Vida e Ministério, Renascer. Ó, linda. Alguém vai chegar no saco. Ai, que caneca é ser vocal. Renascer. Gente, Deus abençoe. Todos que participam, a gente... Muitíssimo obrigado. Nossa, desse aqui ninguém vai tomar nem café nem nós. Ninguém vai ficar de lembrança. Pastor, para nós encerrarmos, finalizarmos, desde já quero imensamente agradecer ao Senhor, que Deus aprendemos muito. Foi uma experiência muito. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui, a gente está arrepiado mesmo, né? Não só com os testemunhos das pessoas que conhecem o Senhor há mais tempo, mas com um pouquinho um pouco mais de uma hora que nós estamos aqui conversando. Nós aprendemos aí com as suas experiências, com a sua vivência, né? Com as palavras, né? Equilíbrio, legado, né? Separar-se para Deus, guardar um tempo para Deus, propósitos que nós temos que ter entre nós e Deus, como o exemplo que o Senhor deu de se fechar no seu quarto, falar com Deus. Eu só vou falar com o Senhor quando eu sentir a tua presença. Isso é muito forte, é muito lindo. Forte. Isso edificou muito a nossa vida aqui, eu tenho certeza. E era esse o propósito. Amém. Porque aqui, apesar do clima assim,
agradável, tudo que envolveu aqui que nós aprendemos, a questão do churrasco, a questão do cachorrinho, que hoje é um cachorro grande, enorme, tudo isso é do Tico, que depois nós vamos colocar a foto do Tico. Mas tudo isso, o propósito primordial, Deus esteve aqui, Deus falou poderosamente em nossos corações. Eu creio que essa entrevista vai chegar no coração de muitas pessoas e pessoas vão, só vai ver, que pessoas vão testificar. Amém. Tudo isso que o Senhor falou aqui, o Espírito Santo de Deus vai testificar. Amém. Nós vamos ser prova viva disso. E o mais importante, o tempo pertence a Deus. Sim. Tudo está nas mãos dele. Tudo, nada. Teve o seu tempo com os 12 anos, vamos dizer assim, perdidos. Sim, teoricamente perdidos, que foi uma experiência negativa, mas que hoje o Senhor pode edificar a vida de outros jovens. Sim. Com a experiência que o Senhor teve. Hoje o Senhor é o espelho de muitos jovens. Amém. Graças a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Porque na nossa época de jovens aqui, nós não tivemos um líder assim como o Senhor hoje é. E nós louvamos a Deus pelo ministério estar crescendo nesse lado também, nesse sentido, e essa é a palavra. Porque precisamos de mais pessoas assim como o Senhor que entregam sua vida num propósito de jovens. Porque hoje, os jovens de hoje são amanhã os pregadores de amanhã, são os pastores de amanhã, são os líderes espirituais de amanhã. E se nós perdemos esses jovens hoje, o que será da nossa igreja amanhã? Até o dia que Jesus voltar, nós temos a obrigação de estar com essas portas abertas. Continuidade. Então assim, para nós finalizarmos, eu queria que o Senhor deixasse uma palavra. Aquilo que o Senhor sentia, nós tínhamos um script aqui, né, para quem deseja fazer a obra ou está receoso, não, mas eu quero que o Senhor fique à vontade. Para o Senhor deixar um recado para os nossos internautas lá, para os nossos irmãos que estão em todas as mídias sociais agora ouvindo, essa palavra final. Eu queria que o pastor Marcos José deixasse uma palavra no seu coração, no coração de Deus, para o seu coração, para aqueles que estão nos ouvindo agora. Amém. Queridos, olha, uma palavra que eu quero deixar para todos vocês, todos os jovens do Expansão aqui do estado de Minas Gerais, para todos os nossos amigos pastores, enfim, eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês no sentido de esperança. A Bíblia fala que por mais que uma árvore esteja morta, mas ao cheiro das águas ela rebrotará. E eu quero profetizar na vida de todos os que estão ouvindo esse podcast, estão ouvindo essa entrevista. Eu quero que as bênçãos de Deus alcancem o seu lar e a sua família. E quero ser boca de Deus, palavras aqui neste momento. Que Deus está visitando a tua casa. E que Deus está trazendo salvação para a sua parentela. Deus está trazendo esperança para corações que estavam entristecidos. E eu tenho certeza de uma coisa, como o nosso irmão disse, e foi usado por Deus aqui nesta tarde em dizer, que pessoas testificarão de Deus através desta entrevista alguma coisa para a sua vida. Alguma coisa ficará marcada para a sua vida, para o seu ministério, e você vai testificar disso. Quero deixar também uma palavra para o coração dos nossos jovens. Permaneçam na sã doutrina da palavra de Deus. Permaneçam firmes na presença do Senhor. A qualquer momento Jesus vai voltar. E quando a trombeta soar, nós estejamos preparados para morar com Jesus para toda a eternidade. Desde já eu quero agradecer aos irmãos do Coral da Fé, os irmãos vocal. Eu quero agradecer ao pastor Ivan pelo convite de estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe os irmãos que mandaram o vídeo. Fiquei surpreso do pastor Hélio, falando pastor Hélio até parece. Deus abençoe, meu pastor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E fico grato por esta oportunidade. Deus abençoe. Nós que agradecemos, pastor, pela oportunidade de compartilhar conosco. Amém. Tamanha experiência. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando. Quero agradecer também ao nosso irmão Daniel. Deus abençoe. Nosso irmão Ezequiel também participou. Deus abençoe fortemente sua vida, sua família, pastor Amém. Marcos.
que o Senhor continue sendo essa pessoa humilde, né? Hoje que nós tivemos o prazer assim, de estar conversando pela primeira vez, pessoalmente, mas que o Senhor continue essa pessoa humilde, carinhosa, respeitosa, que aceitou com tanto carinho a nossa proposta, né? E você, ouvinte, eu tenho certeza que faça as minhas palavras, as palavras do pastor, que seja impactante na sua vida, que algo aconteça na sua vida a partir do momento que você contempla esse vídeo, contempla essa entrevista, que seja de grande importância para a sua vida. Que Deus abençoe, que vos espere, seu irmão Cristo Mateus. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Até o próximo Vida e Ministério, hoje com o pastor Marcos. Que Deus abençoe a todos. Até lá. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.